Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Café Imob. E hoje, finalizando o último episódio do ano, vamos falar sobre economia, como foi 2025, o que esperar de 2026, para você planejar melhor seus investimentos. E trago hoje aqui comigo meu grande amigo, que eu admiro muito, Écio Costa, professor da UFPE, consultor, conselheiro, líder, uma vasta experiência aí no mercado. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Patrícia. É um prazer participar, né, do podcast e para falar sobre economia. Não sei quantas horas o seu podcast dura, mas a gente pode levar algumas horas aí Papo falando bom, né? sobre isso. Como foi, no seu olhar, 2025, encerrando, né, esse ano, pontos positivos de investimentos, um panorama geral? Falando sobre investimentos e a relação com o setor imobiliário, foi um ano difícil, né? Sim. Porque a gente tem uma Selic a 15%, onde e há uma expectativa de que ela comece a reduzir, Uhum. né, a inflação convergindo ou dando indícios de que vai convergir para a meta é o sinal principal para que a Selic comece a cair, e isso ao longo do ano não aconteceu. Só agora no final do ano é que alguns indicadores, como o IPCA mais recente, por exemplo, mostrou que a inflação veio abaixo do esperado, e pela primeira vez no ano, no acumulado de 12 meses, a gente tem uma inflação que está um pouco abaixo de 4,5%, que é o teto da meta, mas longe ainda da meta, que é de 3%. Só que o Banco Central olha a convergência da meta mais à frente, né? Um horizonte de 2027, que é o dos 3%. E ele olha muito o Boletim Focus, que é uma pesquisa semanal feita com as instituições financeiras e as expectativas das instituições em relação aos principais indicadores, IPCA, PIB, câmbio, e essa expectativa vem melhorando nessas últimas leituras aí dos últimos 2 meses, mais ou menos, onde já indica uma convergência de inflação em 2027 para o centro da meta, porque o Banco Central não trabalha com teto de meta, ele trabalha com o centro da Hum. meta. Então, assim, o mercado vem com ansiedade esperando e pressionando para que a taxa de juros já comece a cair, ou que começasse a cair esse ano. Mas eu sou um dos que realmente não acredita que isso vai acontecer esse ano. Ainda tem mais uma reunião em dezembro do Sim. Comitê de Política Monetária, mas deve acontecer no ano que vem, indo para os 12% até o final de 2026. Essa é a previsão. Então, isso dificultou muito o mercado é, nesse ano, né, porque você tem aí, se você tem uma Selic de 15%, o financiamento imobiliário, não Minha Casa Minha Vida, nem aquele do muito rico, mas aquele da faixa intermediária, Sim. que compra um apartamento aí de 600, 800, 1 milhão e alguma coisa, financiado, né, com recursos da poupança. Estamos falando de taxa de juros de 12% ao ano, né? É. Às vezes um pouquinho menos, depende do rating, né, do cliente, mas é uma taxa muito elevada. Então, isso termina desenquadrando muitos Sim. orçamentos e as famílias postergando essa troca de imóvel, né, essa compra de um imóvel financiado. O Minha Casa Minha Vida teve um ano excepcional, deve continuar nessa pegada forte, porque você aqui em Pernambuco, falando aqui da gente Uhum. principalmente, tem um programa do governo chamado Morar Bem, com a entrada garantida, que subsidia em R$ 20.000 com recursos do Estado, né, para um imóvel de até 190, 195 mil reais, que é a faixa 1 do Minha Casa Minha Vida. Isso Né? estimula, né? E soma-se ao É. estímulo federal, que é É. de outros 55 mil. Então você está falando aí de praticamente metade do valor subsidiado. Né? Ah. Então tem levantamentos da Secretaria Estadual aí de Habitação que mostram, ao longo desde que o programa foi lançado para cá, houve um número muito forte, de um crescimento exponencial de lançamento de Minha Casa Minha Vida. Inclusive em Recife, que é um mercado difícil para você trabalhar Minha Casa Minha É. Vida, porque o custo é muito mais alto de produção,
do que no interior do estado, para aquela faixa do Minha Casa Minha Vida 1. Então isso estimulou esse pessoal. E aquele pessoal que está lá em cima, na faixa de renda mais alta, Selic de 15% não importa, não faz muita diferença, porque ele geralmente compra à vista, né? Ou ele faz uma permuta com outro imóvel que já tem. Então, esse mercado continua forte. E aí entra muito a questão da segunda residência, imóveis de praia, imóveis de campo. Há uma valorização forte desse mercado, como há também uma valorização, até mesmo aqui em Recife, né, para o metro quadrado que a gente vê hoje aqui, ele está tendo um crescimento elevado, junto com outras capitais do Nordeste, né, junto com João Pessoa. E isso tem aí uma mudança também importante no perfil de consumo. Muitas famílias que antes olhavam muito para a região Sudeste, você Está sendo ao tem... contrário. Está tendo um aumento, né, da faixa etária, né, da pirâmide etária, e muitas pessoas se aposentando, estão vendo a região Nordeste com um custo mais acessível, né, e tanto do metro quadrado, como também de alimentação, né, de lazer, né? do custo de vida em geral. Então a gente vê uma migração também dessa população para essa região. É um dado, inclusive, do censo recente, mostra que a Paraíba e João Pessoa, principalmente, teve um incremento de população, né? Recife perdeu, né, em relação a, comparando Capital, 10 anos, né? Mas João Pessoa cresceu. Outras cidades como Petrolina, Caruaru, vem também tendo um crescimento, ou seja, há uma mudança interessante acontecendo, né? E isso tem acompanhado essa valorização do metro quadrado. E as praias também, né? A gente vê nossa região aqui do litoral sul com muitos lançamentos e ainda assim os lançamentos não ficam com imóveis sobrando, em sua maioria. Às vezes quando lança já foi vendido 70%. Pois na festa de lançamento. No lançamento. Né? Então há essa demanda forte e aí traz até algumas preocupações também, porque você tem um crescimento forte da oferta, vem a demanda e a infraestrutura, né? Ela precisa estar preparada para acompanhar isso. Não só a infraestrutura viária, como também de serviços, né? Você precisa ter também mais comércio acontecendo, né? Mais atrações para o turista, não só ir olhar piscinas naturais, mas também ver outros restaurantes, empórios, né? Tem um museu de cera recente, não tão recente, parque né? Aquático. Um parque aquático e outras atrações que possam ajudar. Então isso é importante para desenvolver e gerar valor, né, para a região e para esse turista que vem para cá poder aproveitar não só, como a gente comentou, né, a praia, como todas essas outras áreas. Né? Eu como corretora de praia, estou vendo muito o aquecimento, lógico, do litoral, né, dos imóveis. Muitos clientes de fora, né? Rondônia, Brasília, Minas, muitos e estrangeiros. Esse ano eu percebi muito isso, apesar que sempre tem, mas argentinos esse ano atendi muitos. Você acha que também o estrangeiro está tendo um novo olhar para o litoral? Nosso litoral, Nordeste? Sim. O argentino ele teve uma recuperação do valor da sua moeda, né? Exato. Isso aconteceu aí recente. E aí o poder aquisitivo dele mudando, aumentando, né? Ele sempre já, de todo jeito, olhou para o turismo aqui no Brasil como algo relevante, na região Sudeste e Nordeste. Sim. Né? Então deve continuar essa vinda dos argentinos para cá. São bem-vindos, claro. Sim. Da mesma forma que a questão também de você trabalhar o turismo através de ligações de pontes aéreas, né, com a Europa, por exemplo, o papel, né, do aeroporto daqui com uma administradora que é europeia, e a venda do destino, né, como um destino turístico relevante, vai trazer também mais turistas para cá. E aqui precisa se preparar também, né? Como eu disse, ter uma boa prestação de serviços,
né? Atrair mais, né? Para atrair mais ainda. Ter capacitação de mão de obra Isso. para que possa atendê-los bem, Verdade. ter infraestrutura, né, do turista que chega no aeroporto, não ter dores de cabeça para chegar até lá na praia, que a gente sabe ali tem um trecho que dá uma estrangulada boa no trajeto, né? E isso é uma pauta em discussão muito forte. Por exemplo, eu sou economista-chefe do LIDE aqui em Pernambuco, Sim. e a gente tem um grupo específico de mobilidade, onde a gente vem discutindo esses pontos de estrangulamento, né, da logística, da infraestrutura rodoviária e tentando trazer alternativas para que o governo do estado possa, com custos acessíveis, né, assumir mudanças que vão melhorar para todos. E aquela área ali no entorno da fábrica da Vitarella, né, Nossa. é onde é bem nevrálgico, né, se dizer, Caótico. caótico. Basta um carro quebrar, uma Nossa, pequena batida, trava tudo, né? E aí o E turista, ali, poxa, aeroporto pois é, do litoral. o turista perde seu voo de Verdade. ida, ou chega cansado e aí vai pegar um engarrafamento grande para chegar na praia, aí ele já não vai ficar tão animado. Então, Vai pensar duas vezes em investir. pois é, Vou então voltar. isso precisa ser bem trabalhado para a Verdade. gente continuar tendo esse crescimento do turismo da nossa De região. maneira saudável, né? Um crescimento. Porque, veja, continuando no litoral sul, temos um vizinho ali do lado, né, Maragogi, né, que tem a construção de um aeroporto. Isso. E que está também crescendo bastante, né? Então a PS60 está sendo requalificada, Isso. que é fundamental. Então todo esse ajuste de infraestrutura vai ajudar ainda mais para que o Litoral Sul continue tendo o seu processo de valorização. Sim. Né? E mesmo assim, com essas incertezas, o brasileiro, né, a incerteza na economia, às vezes do Selic e outros fatores, o brasileiro ainda continua investindo em imóveis. Né? O que você acha desse tipo de investimento? Não, veja, eu costumo brincar, né, dizendo que eu não sou eu sou um economista que não é aquela história de casa de ferreiro, espeto de pau. Eu também faço investimentos, né, e são bem diversificados, desde renda fixa, renda variável e no setor imobiliário. Tá? Mais uma carteira, né? Isso. E eu costumo dizer que com o setor imobiliário eu nunca perdi dinheiro. Né? Com renda variável já tive muitos altos e baixos, inclusive com a renda fixa também. Né? Se você for olhar, tem casos recentes, né, que a gente viu aí de banco que quebrou, que o Banco Central liquidou, e tem muita gente que está, se não tiver dentro do FGC, dentro daquele limite dos 250 mil reais, até os 250 mil reais está garantido. Isso. Acima disso, ele perdeu o dinheiro. E a renda fixa que a gente está falando é CDB. Né? Com o imóvel e com esse histórico que a gente está comentando aqui de valorização do metro quadrado em Pernambuco, em Recife, no litoral sul, a gente não vê essa perda de valor. Né? Pelo contrário, a gente vê uma valorização. Muitas pessoas só olham o valor do aluguel, né? Que dá 0,5%, é muito pouco, mas você compra geralmente por um valor e ele se valoriza ao longo do tempo, e aí as pessoas não levam isso em consideração, né? A evolução desse patrimônio, né? Que traz um retorno financeiro importante também. Né? Então, isso eu costumo defender bastante, né? Que é um investimento de risco baixo. Né? É um investimento, mais sólido, né? É um investimento que seguro. Traz mais segurança, né? Porque você também não precisa dominar de muito conhecimento para fazer aquele investimento. É diferente, né? Você vai investir em ações, você precisa conhecer profundamente aquela empresa para poder comprar o papel daquela empresa. Né? Você vai investir nesses bancos que oferecem uma remuneração de CDB, por exemplo, bem acima do CDI, vai ter um risco envolvido nisso também. Sim, não sabe amanhã. O imóvel, claro, você tem que olhar bem
quem é a construtora, qual o bairro que está sendo Isso. construído, o que é que tem no entorno, em que Infraestrutura. praia, para onde o desenvolvimento, o planejamento de desenvolvimento dessa praia ou desse bairro está indo, Uhum. e não vai ter grandes problemas nesse sentido. Posteriormente, você vai ter que estar administrando a sua relação com o inquilino, né, para locação e tal. Mas é algo bem mais prático de se fazer. Tem uma questão de liquidez que para determinados imóveis é baixa, né? Você nem sempre consegue vender o imóvel de imediato. Sim. Então, esse é uma questão que precisa trabalhar bem no investimento imobiliário. Mas esses outros fatores de risco são bem mais baixos do que nos outros tipos de investimento. É o que eu sempre falo, assim, investir em imóveis, principalmente praia, além de você construir um patrimônio, que geralmente é a segunda moradia, né? Ou investidores já experientes compram 3, 4 flats, o patrimônio, valorização do imóvel, a rentabilidade com aluguel e às vezes é um projeto de vida também, né? Sim. Eu estou recebendo, esse ano teve muitos aposentados ou aposentando. Ah, Patrícia, eu quero comprar já na planta, mas eu já estou me programando que daqui 2, 3 anos eu quero morar no Nordeste. Quero beira-mar, eu quero construir, né? Agora eu quero descansar, curtir a praia. Às vezes não é nem para colocar para alugar, né? Está tendo muito essa procura. Como você falou de algumas regiões que às vezes atraem mais aposentados, mas o litoral sul aqui também está começando a atrair esse tipo de público, né? Você acha que uma dica assim de planejamento, como poderia ser um planejamento seguro? Vamos colocar para 2026, né? Um planejamento geral, tanto de imóveis quanto um planejamento econômico. O que a gente pode dar de dica aí? Primeiro que eu estou nesse grupo que em algum momento também já está pensando na aposentadoria? Não na aposentadoria, mas hoje eu tenho casa em praia também, dentro de um condomínio, e a vida é muito mais tranquila lá. Toda oportunidade que eu tenho, eu fujo daqui de Recife e vou passar o tempo que eu puder passar, né, aproveitando lá. Um estilo de vida, né? E você tem toda uma comodidade. Com a família. Isso. Mas hoje, como eu tenho filhos adolescentes e eles estão aí em reta final de SSA, Enem, é uma demanda muito forte de aula e de estudos. A gente termina não tendo muitas oportunidades para ir para lá. Praia. Mas está dentro do meu planejamento futuro. Aí, quando eles partirem para a faculdade, eu vou ter mais liberdade, né? Umas pausas maiores. E tentar arrastar minha mulher junto comigo, que ela também gosta, claro, para a gente poder aproveitar. Inclusive, tem muitas pessoas que ainda trabalham, de certa forma, remota. Né? Isso. Ou tem um tempo remoto, um tempo presencial, e aí hoje eu não alugo mais, mas esse flat eu já cheguei a alugar, por exemplo, a uma pessoa que nem brasileira era, mas trabalhava rodando o mundo, né? Sim, eu tenho clientes. E passou uma semana nesse meu flat trabalhando e curtindo ao mesmo tempo. Né? Então, isso está se tornando cada vez mais... Acho que da pandemia para cá, Da pandemia para cá se intensificou muito. Né? Na consultoria que eu presto, por exemplo, até a pandemia, eu faço muito projeto de captação de recursos, né? Junto a Banco Nordeste, BNDES, FINEP, para montagem ou expansão, ampliação de negócios. E antes da pandemia, por exemplo, se eu tinha um cliente lá em São Luís, eu tinha que pegar um voo para ir até a agência do banco lá, com um pedaço de papel assinado e com firma reconhecida em cartório, para sentar na mesa do gerente e entregar para o gerente. Né? Hoje, depois da pandemia, tudo mudou. Né? Você tem o gov.br, que você já assina por lá, mando pelo WhatsApp para o gerente, isso já facilitou muito. Tem uma reunião via essas plataformas todas que a gente conhece e
poderia fazer isso Facilita. tanto daqui de Recife como lá de Muro Alto, né, para atender esse cliente. Então isso vem melhorando muito Isso. e aí permite você ter um pouco E essa... você trabalhar num lugar calmo, tranquilo, É, seus sonhos, né? Às vezes pois a é, pessoa tem pois esse é. ideal de vida na praia e trabalha de qualquer lugar do mundo. Então, assim, esse planejamento todos nós podemos Sim, fazer, né? é Pensando aí a possível. médio prazo, longo prazo, e tem muitas ofertas também disponíveis, apesar de que quase tudo que lança é vendido praticamente na planta, como a gente já comentou, mas ainda assim tem repasses e tem oportunidades às vezes até de financiamentos. Sim, imóveis prontos, né? Ainda dá para financiar. E aí você olhando esse horizonte, como eu estava comentando, a Selic tem essa projeção de começar a cair a partir do ano que vem. Então, se tem uma oportunidade hoje, você pode até pegar um financiamento com a taxa mais cara, e hoje a gente tem a portabilidade, né? Então, Sim, a taxa começando a cair, você pode ir migrar para outro banco. migrar para outro banco, ou alguns até oferecem uma portabilidade interna, né, também. E aí você renegocia para uma taxa mais baixa, mas em geral o outro banco vai ser muito mais agressivo, né, em termos de taxa. Sim. Aí vale a pena fazer a portabilidade e é aquele outro, é um destino a mais para você, nos feriados, nas chances que você tem, aproveitar, né? Então, esse planejamento é importante, levando em consideração, como eu estou mencionando, há uma perspectiva de redução de juros mais para frente. E amplia o investimento, né? Não só na planta, quanto imóvel pronto, que vai poder financiar. Agora é importante dizer também que, havendo essa perspectiva de redução de juros, a demanda se intensifica. Né? Então o preço dos imóveis tende a crescer, porque agora tem muito empreendedor até segurando um pouco o lançamento, porque os juros estão altos, e tem comprador segurando também, porque os juros estão altos. Quando os juros começam a cair, você vai ter a movimentação. Só que a demanda vem muito mais rápida do que o lançamento. Tem a vantagem e desvantagem. O lançamento ele demora um pouco mais, né? Porque você precisa estruturar, precisa ter todas as licenças, né? Todos os acordos com o dono do terreno, tal, para poder lançar um produto novo. A demanda não. Caiu 3 pontos percentuais na Selic, já vai ter um monte de família tem gente na fila já, querendo já comprar um novo apartamento. E não quer esperar. Então, se tem uma oportunidade hoje, como estou dizendo, de repente vale a pena garantir esse imóvel antes que ele suba ainda mais o valor do seu metro quadrado, que deve naturalmente acontecer isso por conta dessa movimentação que a gente está comentando. Sim. Então não tem... Alguns pensam às vezes, né? O time está passando, né? O que eu era para ter comprado no começo do ano, porque sempre lançamentos, dependendo da região, inicia com o preço do metro quadrado mais em conta, quando vai virando moda, começa a aumentar. Mas ainda é tempo, né? Sempre ainda é tempo de fazer bom investimento. Veja, a gente vive um déficit habitacional muito grande no país, né? E vai perdurar por muito tempo isso. Sim. Então, a tendência é que realmente você tenha lançamentos e eles são concorridos, e aí você, depois do lançamento, vai ter os repasses e cada vez mais o valor vai ficando mais alto. A não ser que você tenha aí algumas áreas onde a criminalidade cresceu algo muito de forma exorbitante. Isolado, né? Algo... É isso. Mas assim, se você olhar Pernambuco, por exemplo, há dados recentes mostrando que os índices de criminalidade têm caído. Tá? O governo atual fez um investimento forte na contratação de mão de obra, né, da PCB, né? De policiais, né, os famosos laranjinhas, né, que a gente tem visto. Quem não sabe, quem não é daqui, é aquele que os novos contratados usam um boné laranja. Né, e aí você tem hoje uma sensação de segurança maior, mas os indicadores de criminalidade também têm mostrado uma redução. É ótimo. O Nordeste, né? Então, isso tende a valorizar ainda mais a região. Né? Claro, esses números ainda precisam se concretizar. Tem novas contratações também que o governo está anunciando. Então, isso pode ajudar, quer dizer, vai ajudar em se materializando
em metro quadrado ainda mais alto, né? Então é diferente daquela preocupação, né, de você ter perda de valor porque aquele bairro, aquela região ficou mais violenta, tal. Não é um momento que a gente vive hoje aqui. Pelo menos é o que os indicadores estão apontando. Sim, Né? muita coisa positiva, muito bom, Sim, né, sim. para o nosso desenvolvimento. E você acha que o Nordeste vai continuar aí, ou está começando a entrar na moda, ou ainda tem muito para desenvolver? Você falou alguns pontos, que positivos também, né, de melhorias. Mas acho que o estrangeiro e outras regiões vão continuar olhando mais ainda, melhor para o Nordeste? Há um avanço eu acredito que sim. Né? Eu acho que você tem o potencial turístico que a gente tem aqui. Praias belíssimas. Exato. Ainda é muito pouco explorado. Muito né? pouco. Sempre estão descobrindo eu estava essa semana regiões. Conversando com um investidor canadense que já tem negócios em Noronha e está fazendo novos investimentos aqui no setor imobiliário, aqui na região metropolitana. A gente estava discutindo sobre um plano de negócios de uma área em expansão grande. E aí ele está dizendo, Écio, Fernando Noronha, no Canadá, praticamente ninguém conhece. Né? E é o paraíso que nós sabemos, né, que existe, né, que está aqui, né, com uma infraestrutura muito boa, né, uma rede hoteleira muito interessante, mas que poucas pessoas conhecem. Então, preferem ir lá para a Ásia, né, onde você tem riscos de terremotos, de tsunami. Eu já fui surfista e já fui para a Indonésia surfar 2 vezes, e uma das vezes eu peguei um terremoto, né, de uma escala 7,8 na escala Richter. E foi algo assim assustador. Aqui a gente não tem nada disso. Né? A gente tem calor o ano inteiro, né? Tem épocas com chuva, sem chuva, mas a chuva passa, você já está lá podendo aproveitar. O calor continua. E com praias belíssimas, só que às vezes falta infraestrutura, falta divulgação, falta parcerias, né, para você trazer esse turista estrangeiro, capacitação de mão de obra. Tudo isso precisa ser ainda muito desenvolvido. Vem sendo trabalhado em algumas regiões, tem alguns investimentos relevantes acontecendo. Essa questão dos aeroportos, por exemplo, quando houve esse processo de concessões no governo anterior, muitos investimentos estão acontecendo. Né, aqui, empresas chegando. Isso, nessa parceria com o privado. Né? Então isso acelera os investimentos e ajuda para aquele turista que vem de fora, né, ter uma infraestrutura melhor já na sua chegada no aeroporto. Mas não pode ser só no aeroporto, né? Tem que ser no aeroporto até, né, até a ponta lá no hotel ou no Airbnb que ele vai ficar. A cidade em si, o bairro. Exato, né? com toda a estrutura para que ele seja bem acolhido. Então isso tudo precisa de muitos investimentos. Algumas coisas estão acontecendo, mas eu acho que ainda precisa ter muito mais pela frente. Muito a expandir ainda, né? Isso. O mercado em crescimento, valorização, a região ficando cada vez mais famosa, né? Estrangeiros e outros estados. E isso, a infraestrutura, os governos trabalharem juntos, né? É ótimo. Eu creio que vai ser 2026 para frente, mais oportunidades ainda, né? Sim. Bom, encerrando por aqui. Mais um episódio do Café Imob. Muito obrigado, Écio. E você que nos assistiu, continue ligado com a gente nas redes sociais, a gente vai estar divulgando. E um ótimo 2026 com muita prosperidade, bons negócios, ótimas oportunidades para você investir e pensar aí, um planejamento para os anos seguintes, que o Nordeste está muito bem. Até mais. Bem, só para complementar e finalizando, um ponto até que eu esqueci de mencionar, mas saiu uma pesquisa recente, né, de um buscador chamado Kayak, de destinos, mostrando Recife como o principal destino para o final desse ano. Então veja que a gente tem aí uma perspectiva... Mais do que Porto Seguro, mais do que algumas regiões... No Brasil inteiro, Recife como o principal destino de busca para o final de ano,
né, do E turista Recife, brasileiro. lado de Porto, Carneiros. Isso. Não, aí você vem para Recife Exato. e tem todas essas Olinda, opções. né? Então veja como a gente está realmente com Não, uma eu oportunidade acredito, muito né? interessante, e aí tem todo esse desenvolvimento turístico, imobiliário, que terminam andando juntos, né? Todo Então mundo ganha. obrigado pelo convite e assim, desejo a Venha todos mais aí vezes. um sucesso nos investimentos imobiliários e continuem acreditando que eu acho que esse é um segmento bastante rentável, né, que eu Sim. recomendo bastante. Obrigada.